Estou procurando um homem com coragem o suficiente para não reagir. Essa foi a frase dita por Brent Rickley ao jovem Jack Robinson. Coragem não como a dos bravos em batalhas, mas a coragem de conter-se diante do absurdo, do preconceito, da violência silenciosa e da injúria gratuita. Coragem de não explodir, mesmo quando tudo dentro de você grita por justiça. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao canal Virgílio, Unidade e Equilíbrio. Hoje, o tema é um dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados do nosso tempo: o autocontrole. A gente vai refletir sobre ego, raiva, injustiça, autoconsciência e a força silenciosa que é resistir sem se perder. A história de Jack Robinson é o ponto de partida, mas o caminho é a gente que vai trilhar. E se esse tema te toca, te atravessa de alguma forma, fique comigo até o final. E se isso te tocar, compartilhe, curta, comente e, acima de tudo, confie na jornada. Bom, antes de tudo, eu vou contextualizar um pouco quem foi Jack Robinson para facilitar a compreensão e a reflexão desse capítulo. Jack Robinson foi o primeiro jogador negro a atuar na Major League Baseball, a liga principal de beisebol dos Estados Unidos, em uma época em que o racismo era lei, cultura e rotina. E antes disso tudo, Jack Robinson era conhecido como um jovem de temperamento explosivo. Ele era altamente reativo, como qualquer jovem, na verdade, que cresceu, né, e viveu sob o estigma da injustiça na pele, né, e no caso dele, na pele mesmo, por ser negro. Quando ele aceitou o desafio de integrar a MLB, exigiram dele algo ainda mais raro que talento: contenção, autodomínio, calmaria em meio à guerra, em meio aos conflitos. Brent Rickley, dirigente dos Dodgers, olhou nos olhos dele e perguntou: "Você tem coragem para não revidar?" E Robinson respondeu prontamente que sim. Anos depois ele provou isso, né? Com cada insulto engolido, cada provocação ignorada, cada agressão silenciosamente suportada, cuspes na face, fotografias em que ele não participava, as acusações que ele sofria e tudo mais o que você pode imaginar que um homem negro pode sofrer por ser mais talentoso que todos os demais, né? Todos brancos, por ter uma reta postura moral e altíssima nobreza, né, de atitude diante de tanta injustiça. Quanta inveja e ódio será que ele não causou? Apenas por se conter, apenas por focar em ser o melhor que podia, melhor que todos ali, em todos os níveis que ele podia alcançar. E ele manteve-se calado quando tinha razão, manteve-se digno quando o mundo era cruel, e foi assim, se segurando, contendo-se, que ele fez história, e mudou a história do esporte e de todas as pessoas negras para o esporte em seu tempo, e para a posteridade também. Pense com calma no quanto isso é grande e profundo. Essa é a essência da contenção. Robinson, um homem com razão de sobra para revidar, ele escolheu suportar. Isso não foi covardia, foi disciplina, foi estratégia, foi grandeza, né? E aí, como Marco Aurélio, imperador romano estoico, que também, diante de traições e tentações, conteve-se, ele disse: "A melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu." E isso não é ingenuidade ou passividade, mas é, na prática, distanciar-se de todo comportamento que te diminui e te desequilibra. E esse é o comportamento que, ao longo do tempo, te revela uma rocha inabalável, uma fortaleza firme e inatingível em seus propósitos. E aí eu peço que você pense um pouco: quantas vezes no seu cotidiano você se viu numa situação parecida? Não igual, claro, mas veja se não faz sentido. Um colega que tenta te sabotar no trabalho,
um chefe que desmerece seu esforço, uma pessoa da família que te provoca, um colega de trabalho que tenta levantar complô, conspiração contra você em despeito da sua posição ou das suas ações. Reação é quase automático, mas responder com consciência é outro nível. Autocontrole é treino, disciplina, é uma musculatura que necessita de exercício. Não é um dom, você não nasce com isso, você precisa exercitar esse autocontrole. E é aqui que entra o ego. No trabalho, em família, em relacionamentos. Quando não somos reconhecidos, a primeira vontade é vomitar tudo que vem na cabeça. Esse impulso é humano, mas também é perigoso. E o Freud falava disso, do narcisismo das pequenas diferenças, aquela dor, né, aquele nó na garganta que a gente sente quando a gente quer ser visto e não é. Isso acontece muito, acontece comigo, com certeza acontece com você. Quantas vezes você se esforça ao máximo, se doa ao máximo, se entrega ao máximo e quem recebe o mérito é outra pessoa? Quantas vezes ninguém vê o seu esforço? Quantas vezes ninguém repara ou se importa com seus avanços? Quantas vezes o seu papel e as suas realizações ficam silenciadas, sem reconhecimento? E a vontade, às vezes, é de mostrar tudo, se expor, falar, reagir. Mas o que vai resolver? Isso vai criar desgaste, vai criar uma aura e uma percepção negativa sobre você e de você com você mesmo. Você também se desgasta, sua confiança cai. E aí o Epicteto dizia, cuide daquilo que depende de você. Pense nisso. Haja com vistas nisso. Nunca espere nada de ninguém, do mundo, dos outros ou reconhecimento. E quando virem as injustiças, às vezes, a maior força é o silêncio. Mas não por medo, por sabedoria, por firmeza, por retidão. Tem mais. A vida cobra da gente contenção quando tem toda uma estrutura contra você. Quando o sistema é injusto. Jack Robinson sabia disso. Ele só podia mudar o sistema depois de conquistar o sistema, de provar a sua superioridade diante desse sistema. Isso é verdade. Né? Às vezes, a gente tem que saber a hora que é hora de se conter, de não revidar, para a gente poder crescer, para a gente poder crescer estrategicamente. E aí o Santo Agostinho dizia que a paciência é companheira da sabedoria. E é mesmo. Né? Eu quero que você se pergunte, né, quantas vezes a raiva nos leva só para a impulsividade. Quantas vezes você não se sentiu melhor quando você se conteve diante de uma situação de injustiça para depois repensar a sua situação estrategicamente, tá? E foi isso que te manteve de pé, foi isso que te manteve forte. E isso é sabedoria através do autodomínio. Eu não quero que você confunda contenção com passividade. Robinson não era passivo, ele era presente, ele era firme. Ele nunca cuspiu num torcedor, nunca se igualou aos que o atacavam. E aí Viktor Frankl dizia, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que está o poder de escolher a nossa resposta. Essa é a chave, o espaço, a pausa, o tempo entre o que te feriu e como você vai reagir. E é isso que define a sua grandeza. Pense nisso com muita calma e com muita reflexão. O tempo entre o que te feriu e a sua reação é o que define a sua grandeza. E eu quero que você conte nos comentários. Hoje você está vivendo uma situação dessa? Né? Algum amigo te traiu? Alguém te passou para trás? Né? Você está num lugar onde não é reconhecido? E tudo que você quer é explodir? Então pense, e se você se segurasse? E se você canalizasse essa energia para algo mais, para algo maior, para o seu crescimento, para o seu foco, para o seu silêncio construtivo, para o seu autoconhecimento, para o seu autocontrole? E aí, segurar-se é não se perder. É ser firme sem ser bruto, ser justo sem ser explosivo.
Jack Robinson foi um marco e causou impacto na história das pessoas negras em seu esporte e talvez em seu país, porque aguentou, porque se conteve, porque não cedeu ao ego, à impulsividade do ego. E você também pode ser esse marco para a sua vida. Aguente, trabalhe em silêncio, cresça com humildade, não para ser perfeito, mas para não ser dominado pelo que está fora de você, para não ser moldado pelas injustiças, para não ser moldado e traído pela percepção distorcida que seu ego traz sobre si e sobre sua ideia de merecimento. E se isso faz sentido para você, comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, Virgílio, Idade e Equilíbrio. E eu peço mais uma vez que confie na jornada.